Alô? É o nosso maior exemplo. Então Jesus está ali. Tudo isso acontecendo, queridos, tudo isso acontecendo onde? No Rio Jordão. Alô? No Rio Jordão. No versículo 16 e 17 de Mateus 3, batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu comparei o texto com Lucas, capítulo 3, 21 e 22, é o mesmo texto, mas só que ele traz ele faz menção de algumas coisas que não está mencionado em Mateus. Enquanto que Mateus 3,16 diz: batizado que foi Jesus, saiu logo da água. Em Lucas 3,21 diz: quando todo o povo fora batizado, tendo Jesus sido também batizado, ou seja, Jesus estava, o texto de Lucas, ele enfatiza, dá uma ênfase maior, o quanto Jesus estava misturado. Jesus gosta de gente, ele estava no meio do povo, aleluia. Mas diz também assim, em Lucas: e estando ele a orar, o céu se abriu. Essa oração de Jesus, Mateus omite essa expressão. Ele só faz dizer: logo que saiu, eis que se lhe abriram os céus. Mateus. Em Lucas 3,21, e estando ele a orar, o céu se abriu. Então tem algumas informações, é bom a gente comparar os textos, porque às vezes há algumas informações que a gente percebe em um texto e outro não, e os dois estão falando a mesma coisa, muito embora quem está escrevendo, ele está escrevendo em perspectivas diferentes. Imagine o seguinte: um carro bate, e aí várias pessoas vão dar uma informação sobre essa batida. Passa um mecânico, o que ele vai dizer? Rapaz, o carro amassou muito, foi muito dano. Se passa um financeiro, um economista, ele vai dizer: eita, o prejuízo aí foi grande. Ele vai falar que coisa relacionada aqui a dinheiro, o prejuízo aí foi grande. Se passa um médico, a primeira coisa que ele vai se preocupar é o seguinte: e como é que foi? Se machucaram muito? Como é que está a situação de saúde deles? Então, queridos, é a mesma coisa, é o mesmo evento, mas pessoas falam em perspectivas diferentes, estão falando a mesma coisa. Ninguém está dizendo que o outro está errado. Todos estão certos. Você percebe por que alguns textos da Bíblia, ele não é exatamente igual ao outro quando se trata do mesmo assunto? É porque eles falam em perspectiva diferente. E o bom é isso, é que a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela é total. É por isso que algumas pessoas falham, porque eles se acostumam só com a caixinha de promessa e, sabe, não é ruim não, é bom, mas tem que ir além. Não pode ficar só na caixinha de promessa, tá? Então o texto diz: e estando ele a orar, o céu se abriu. Mas no versículo 22 de Lucas diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz. Observe, queridos, a questão da perspectiva diferente. O que é que Mateus relata? Mateus relata que ouve-se uma voz do céu, dizendo a seguinte expressão: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Mas em Lucas 3,22,
Não é este é o meu filho. Este é o meu filho, ele está falando para o povo, ok? Amém? As pessoas estão sendo comunicadas. Este é o meu... Fica de pé aí, Naena. Fica de pé. Esta é a minha filha amada. Eu estou falando para quem? Estou falando para vocês acerca dela. Não é isso? Continua de pé. Não senta. Em Lucas, olha só. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha a diferença, é a mesma coisa, mas olha a diferença. Nayana, tu é a minha filha amada, em ti eu tenho muito prazer. Você percebe que os dois textos estão relatando a mesma coisa, mas em perspectivas diferentes. Um não está contradizendo. Amém, querida? Pode sentar. Ela gostou. Então, queridos, é a mesma coisa. Não é que um texto contradiz. Eu já vi tanta gente debatendo, mas um texto está contradizendo. Não contradiz. A Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. E Deus não inspira coisas para uns e inspira coisas ao contrário para outros, não. Então, queridos, quando Jesus foi batizado, ali diante do Rio Jordão, 3 coisas preciosas e extraordinárias aconteceram, pelo menos 3 coisas, o que relata esses textos de Marcos e de Lucas. Os dois, como essas coisas são, nisso eles não podem ter a sua própria interpretação, mas dizer de fato o que aconteceu. Então, a primeira coisa que nós podemos ver é que os céus se abriram. Tanto um quanto o outro declara isso, que os céus se abriram. Aleluia. Os céus se abriram. Quando a gente pensa em o céu se abrir, como pode ter acontecido isso? Desde o Antigo Testamento, a gente já vê alguma experiência nesse sentido. A gente vê Jacó, quando ele tem essa percepção dos céus abertos, uma escada que toca os céus e os anjos sobem e descem. Então Jacó tem essa percepção. Jesus está falando dos céus abertos. Nós vamos ver também Estevão tendo essa percepção, quando Estevão ele está sendo apedrejado, e naquele momento ele não estava reclamando, ele não estava tentando entender o que estava acontecendo. Não, simplesmente ele olha para o céu. Eis que vejo os céus abertos. Aleluia. É interessante que onde você vê essa expressão no Antigo Testamento, o céu se abrindo, ele é circunstancial. Mas quando em Jesus, no batismo de Jesus, que os céus se abriram, quando você vai ver lá em Atos o que aconteceu com Estevão, ele não vai dizer que os céus se abriram, o céu já estava aberto.